precioso para mim, porque tu tens sido precioso para mim. Te louvo, ó bendito Senhor. Te louvo, ó bendito Senhor. Te louvo, ó bendito Senhor. Então, salve os irmãos que estão aqui no início, né? Salve todos com a paz do Senhor. Então, vamos fazer a nossa chamada, então, irmãos. Logo começaremos a liturgia da vista. Paciência dos irmãos também em relação ao som que vem ali da igreja agora com o ensaio, né? Mas as crianças estão se preparando ali para a apresentação da Páscoa nessa quinta-feira. Daí ensaiando bastante, hein? No dia 17. Álvaro, Revista, Beatriz, Revista, Galera, Revista, olha a revista da Célia. Ivanil. Bíblia Revista, certinho? Bíblia Revista. Solange Camargo. Presente. Bíblia Revista. Solange Oliveira. Não. Tá licença maternidade. Monsone. Presente. Bíblia Revista. Sim. Valdemir. Presente. Bíblia Revista. Sim. Uma Leila. Presente. Bíblia Revista. Você é revista errada. Ah. Ó. Você tem que caber, acho que você não está lá, né? Uma Vanessa. A revista compartilhada. Um Lucas. Bíblia Revista. A Eliana. Os que eu não chamei aqui, porque eu sei que os guris estão ali ajudando na escolinha, né? Chamada. Bom, então hoje nós estamos na nossa lição de número 3. Calvinismo, alguns pontos negativos. Quero fazer com os irmãos a nossa leitura devocional. Por isso eu quero convidar o irmão Lucas para fazer a leitura devocional. Está em Romanos, capítulo 5.
21. Romanos, capítulo 5, 12 ao 21. Não pode passar aqui e fazer a leitura. Aham. Posso saber que o pecado? Romanos, capítulo 5, 12 ao 21. Amém? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não é a lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, muitos mais a graça de Deus, pelo dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por um só ofensa vem o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça vem a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos fazer a nossa leitura textual, então, irmãos. Está na revista. Eu vou ler primeiro, depois nós lemos todos juntos. É grande o texto aqui, vamos ter que... Vamos ver se a gente consegue direitinho. Vou ler primeiro, depois nós lemos todos. Grande e difícil. Vamos ver. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Romanos capítulo 5, versículo 18. Vamos tentar ler todos juntos. 1, 2, 3. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Romanos capítulo 5, versículo 18. Amém. Abençoe. Quem ainda fez só ele ainda, bem que os irmãos mantiveram. Quero saudar também o presbítero Paulo, a Lúcia, Deus abençoe, que hoje o presbítero Paulo será professor. Quero convidar o irmão a passar aqui, que vai estar ministrando a lição.
Eu quero convidar o diácono Monsoni para estar orando pelo servo do Senhor. Daí o irmão, o texto base, se não quiser ler, ou vai deixar para ganhar mais tempo, né? Fica seu pé. Querido Pai, Senhor, maravilhoso Deus, nós te bendizemos e glorificamos, Senhor, mais uma vez agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui hoje também, para aprendermos um pouco mais, Senhor, da Tua Palavra sobre essa tendência teológica, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o Teu servo que se preparou para lecionar esta escola para a Tua igreja, abençoa, usa com poder e autoridade e misericórdia, Senhor, porque nós todos somos carentes de misericórdia, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por esta oportunidade que Ele concede a todos nós de estarmos na sua casa. Amém. Agradecer também ao nosso irmão evangelista Álvaro, que me lançou o convite. A gente, irmãos, nós somos dirigentes ali na Caxambu, que a gente ficou ali, em Caxambu, e às vezes tem uma certa dificuldade para sair de lá, né? Porque tem pessoas que dependem da nossa carona, que tem que levar daqui. Mas eu fiquei pensando, demorei um pouquinho para responder para o irmão Álvaro, mas eu fiquei pensando, mas a gente precisa também ajudar os nossos irmãos, até porque quando nós precisamos, eles também nos ajudam, né? Então, amados irmãos, o que eu fiz? Eu levei as pessoas que eu precisava, a maioria são velhinhos, que a gente precisa levar. E acertei tudo com o irmão Mazuí para que na volta ele leve para casa aquelas pessoas, nem que ele tenha que fazer mais de uma viagem, que às vezes eu preciso. Porque quando eu era convidado para uma congregação mais perto, eu sempre dava tempo de voltar lá e ainda levá-los, né? Mas agora que é um pouquinho mais longe, então fica meio difícil. Mas nós estamos aqui também agradecidos ao nosso irmão Diácono Rodrigo, encarregado da congregação, que também tem nos apoiado, aceitou lá, né? Certamente algum alvo convidou com ele, e tiveram a coragem de me convidar. E agora nós estamos aqui e vamos falar deste texto tão complexo. E eu falei com o Rodriguinho terça-feira passada na congregação, que ele deu a lição anterior. Ele disse para ele, tu vai para lá, né? Ele se mudou, precisa me ajudar. E ele deu lá, quando falava sobre o arminianismo, né? Muito bem, aprendemos bastante. Né? E agora vamos falar sobre calvinismo. São duas direções diferentes que estes homens, né, trouxeram para o meio evangélico, já em tempos antigos. E eu quero fazer a leitura do texto base, junto com os nossos irmãos. A leitura do texto base, então, que encontra-se em Efésios capítulo 2, dos versículos 1 a 8, eu vou fazer o primeiro, ler o primeiro, depois os irmãos vão dar a sua contribuição, até porque não é tão extenso, né? Esse aqui é um pouco mais curto. Nós vamos assim, juntos, né? Vamos falar das coisas de Deus. Eu quero deixar os irmãos aí à vontade, né? Tiver alguma coisa, só levantar a mão, nós vamos dar a oportunidade a todos aqueles que quiserem. Nós temos outros professores aqui, além do Rodrigo, temos o irmão Álvaro, e se eu não puder resolver, eles vão me ajudar, se não responder, se for alguma colocação que vocês quiserem fazer, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou ler então aqui o texto base, o início que diz assim, o primeiro versículo de Efésios 2, capítulo 1, até o versículo 1, até o 8. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, E de noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos.
e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Pela graça sois salvos por meio da fé. Amém? A importância da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É Ele que nos dá. É através dele. Amém? Amém. Mas como nós estávamos falando, o assunto aqui hoje é calvinismo. Eu queria voltar, queria que você voltasse um pouquinho na sua lição, lá na página 10, volta um pouquinho para a página 10. E quando falava sobre na introdução do arminianismo, é até complicado de pronunciar, né? Calvinismo é mais fácil de pronunciar. Eu queria ler esse pedacinho aqui com vocês, me acompanhem, que diz assim, ó: o arminianismo é uma linha teológica bíblica ensinada pelos apóstolos, adotada pelos pais da igreja e pelos teólogos ortodoxos conservadores. É adotada pela CBC, que é a Convenção Batista Conservadora, de forma inequívoca, irrevogável e inegociável. Amém? Então aqui só para lembrar, né, que a linha que a nossa igreja segue é o arminianismo. Amém? E eu creio que os irmãos aqui estudaram bem sobre o arminianismo na lição anterior. Então hoje nós podemos nos deter no calvinismo. Já lemos aqui então o nosso texto base e vamos fazer a leitura da nossa introdução. A introdução diz assim, ó: denomina-se calvinismo os pensamentos e doutrinas teológicas formadas principalmente pelo reformador João Calvino, por ocasião da ascensão do arminianismo no início do século XVII. Na Holanda é convocado o Sínodo de Dort, que reafirma o compromisso e a posição da igreja reformada com a teologia calvinista. O resultado deste sínodo tendencioso, posteriormente, ficou conhecido como os 5 pontos do calvinismo, sendo estes, a partir do século XX, conhecido pelo acróstico, que é o TULPI, a gente pode dizer como TULIP, né? Mas isso aí é uma sigla, né? E cada um vai ser um ponto, os 5 pontos, como está dizendo aqui, e nós vamos estudar, né, à medida do possível, dentro do horário que nos tem reservado, nós vamos estudar estes 5 pontos. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre calvinismo, assim como se fosse assim um resumo. Eu sei que aqui já disse, mas eu peguei um apanhado como um resumo que diz assim: o calvinismo é uma doutrina religiosa também chamada de fé reformada. E o ponto central do pensamento religioso de João Calvino é a predestinação. O calvinista acredita que desde a criação do mundo Deus estabeleceu quais indivíduos seriam salvos e quais seriam condenados. Este é o ponto, é a ideia, né, que trouxe, que desenvolveu João Calvino. Essa era a ideia. Para Calvino, a morte de Cristo na cruz não foi para salvar toda a humanidade, mas os eleitos de Deus desde o princípio. Aí aqui nós já vimos um ponto que dá uma divergência, né? Porque se a própria Bíblia, se o próprio João disse lá no livro que ele escreveu, no capítulo 3 e versículo 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo. Quando ele está falando de Deus amou o mundo, ele quer dizer que Deus amou a todos que estão neste mundo.
não são só um determinado número de pessoas. Deus amou o mundo, Deus amou a todos, de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí é claro, aí ele colocou uma condição: é preciso crer, não é verdade? Para todo aquele que nele crê, ele colocou uma condição: preciso crer, preciso usar da minha fé, eu preciso aceitar, e eu tenho o direito de não aceitar, né? Nós temos o livre-arbítrio, eu posso não aceitar, aí sim, se eu não aceitar, lá em Marcos 16, 15 e 16, né, que diz assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É assim? O verso 16 diz: quem crê, tem que crer. E o crer, o que é? Fé. Quem crer e for batizado, será salvo. Porém, quem não crer, será condenado. Nós temos que ir. Não é assim? Jesus disse para nós temos que ir, nós temos que anunciar, nós temos que pregar, né? Mas não vamos colocar o goela abaixo de ninguém para que aceite. Não é assim? Aceite quem quiser. Nós temos que pregar, nós temos que anunciar Jesus. E às vezes, irmãos, teve muitas vezes que eu me preocupei, porque às vezes a igreja, a gente diz, parece que a igreja não crescia, parece que não salva algo, né? Diz que a gente prega e ninguém, não estão nem aí, como diz por aí, né? Mas a palavra de Deus diz que também que quem convence o homem do pecado não somos nós, é o Espírito Santo que convence, não é verdade? Então o nosso papel é pregar, nosso papel é anunciar. É claro que a gente gostaria que cada um que nós pregasse se salvasse, aceitasse a Jesus, esse é o nosso desejo, mas não é assim, nem todos, né? E às vezes eu vejo também, às vezes, muitas pessoas assim que são novo convertido e que foi uma pessoa que se converteu, mas que foi difícil, foi uma pessoa ruim, foi uma pessoa que fez tanta maldade, mas que depois reconheceu, aceitou e veio para Jesus. E houve uma mudança tão grande na vida dessa pessoa que ela aceitou Jesus, recebeu, se batizou e já começa a pregar e já quer que aquela pessoa que ela prega venha já para Jesus. Mas esquece que ela foi um problema, que ela demorou tanto e às vezes não tem essa tolerância para com quem ela prega a palavra de Deus, né? E aí então isso é preciso também a gente ter essa tolerância. De quando anunciar Jesus, nós temos que entender, nós estamos falando para um ser humano que às vezes tem a mente bem distorcida, que às vezes acredita lá em outras coisas e que não é tão fácil assim fazer com que aquela pessoa mude. Pregamos Jesus, oramos por ela e deixa o Espírito Santo de Deus fazer a obra. A hora é Ele que sabe. É verdade? É claro que a gente quer que as pessoas se salvem, né? Até porque Jesus deixou este mandamento para nós. Mas vamos um pouquinho mais à frente. Aí nós estamos aqui, esse tulipa, essas 5 letras que estão aqui, são os cinco pontos do calvinismo, né? O nosso irmão que escreveu a lição, ele até botou aqui esse termo, acho que em inglês, né? Então, eu sou muito ruim em inglês, mas eu não precisava falar inglês porque ele traduziu a palavra. Então nós vamos falar já diretamente no português, né? Então o primeiro ponto, que é da letra T, é depravação total. O que significa? Conforme Maia, a depravação total não significa depravação absoluta, mas sim que cada aspecto da personalidade humana é condicionada por tendência pecaminosa. O termo total nos dá a ideia da extensão e não da intensidade do pecado. Por depravação total, entendemos que o pecado atinge a todos os homens, conforme está em Romanos, os atinge de maneira completa, afetando o corpo, mente, emoções e também a sua vontade. A palavra de Deus diz que todos pecaram e que foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram a partir do pecado de Adão. O ponto B aqui vai dizer um aparente ponto de convergência. Calvinistas e arminianos, em um primeiro momento, concordam neste ponto. John Wesley, em um de seus sermões, afirmou: em seu estado natural, todo homem nascido no mundo é um
indecente idólatra. Jacó Armínio, em sua declaração de sentimentos, afirma que, em seu estado de descuido e pecado, o homem não é capaz de pensar, nem de querer ou fazer por si mesmo o que é realmente bom. O grande problema com a doutrina calvinista da depravação é que a difere irreconciliavelmente da arminiana, é a interpretação do papel de Deus na queda, bem como a importância da mesma. Para complementar aqui, nós vamos para o ponto C, que vai dizer a maioria deles crê que a queda era necessária para cumprimento do decreto eterno de Deus. Arthur W. Pink, considerado um dos autores evangélicos mais influentes do século XX, declarou em seu livro A Soberania de Deus: claramente foi da vontade de Deus que o pecado entrasse neste mundo. Caso contrário, não teria entrado, pois nada acontece exceto o que Deus eternamente decretou. Além disso, houve mais do que uma simples permissão, pois Deus só permite coisas que realizam seu propósito. Isso implica Deus como o autor do pecado e corruptor da própria criação. Ele quis dizer aqui, irmãos, que Deus ele já tinha determinado, né, que ele ia colocar o Adão no jardim do Éden, e ele ia colocar aquela árvore do conhecimento, do bem e do mal, mas que Adão ele não ia obedecer às ordens de Deus, ele ia comer daquela árvore, mas Deus mesmo assim colocou para, vamos dizer, fazer uma espécie de uma brincadeira com Adão. É mais ou menos isso que eles estão querendo dizer. Mas na realidade, amados irmãos, aqui o Adão, ele tinha o seu livre-arbítrio também. Por que Adão não obedeceu a Deus? Por que Adão pecou? Porque ele se deixou levar. Ali naquele momento, ele se deixou levar a esposa. Porque ele podia dizer para ela: não, Eva, Deus disse para nós, veio essa serpente não sabe das coisas. Nós não temos nada a ver com as serpentes. Nós vamos obedecer a Deus. Mas não. Pelo seu livre-arbítrio, ele escolheu desobedecer. Depois, é claro, teve uma grande consequência. Bem, vamos mais um pouquinho aqui. Ele disse, né, isso implica Deus como autor do pecado e corruptor da própria criação. Se for desta forma como o calvinismo está explicando, está implicando Deus a ser o corruptor da própria criação. Ó, aí diz assim, ó, David Ruth observa, o calvinismo argumenta que Deus, tendo pré-ordenado desde a eternidade passada que Adão e Eva comeriam da árvore do conhecimento, os proibiu de comer dela para que ele pudesse puni-los para fazer o que ele pré-ordenou e os levou a fazer. Quis dizer assim, Deus manipulou, né? Mas não é dessa forma, não é verdade? Alguns irmãos querem até aqui fazer agregar alguma colocação, agregar alguma coisa, fica à vontade. Dentro do próprio calvinismo houve divisão a esse respeito do decreto, em que momento que Deus teria decretado, né? E tem alguns dentro, que parece ser o caso desse autor aqui, da Pink, que ele restringe bastante essa questão, se abraça demais essa questão da predestinação, né? E de forma que eles se dividiram entre calvinistas supralapsários e calvinistas infralapsários. O supralapsário seria o mais severo de todos, porque ele acredita que não, o Senhor ele predestinou todas as coisas e aliado à soberania de Deus, né,
Então Deus decretou antes da queda, né? Deus já havia decretado todas as coisas. E daí, se a gente pegar e argumentar, tá, mas então tu está querendo dizer que Deus é o autor do mal, né? Esse problema é o chamado a teodiceia, que é o problema do mal. Então coloca Deus como autor do mal. Isso foi o que ele colocou aqui, né? Foi colocado. E aí ele o supralapsar, então ele diz, não, Deus decretou todas as coisas. Mas e o problema? Deus é soberano, ele faz o que ele quiser, ele não precisa prestar contas a ninguém. Ele é soberano. A gente vê que tem uma certa piedade aí de eles não exaltar, colocar Deus na exaltação. Só que não dá pra gente ir só pela nossa lógica, nosso pensamento. Por mais que ele seja piedoso, ele não pode sair fora do que a palavra de Deus diz, né? E daí tinha o outro grupo que é infralapsário, eles ainda creem nos decretos de Deus, né? Na predestinação, não no estilo arminiano, mas no estilo calvinista ali. E daí o infralapsário diz, não, Deus estabeleceu os decretos, mas depois da queda. Então a queda foi um agente provocador que fez com que Deus decretasse a partir daí os eleitos, né? Os eleitos, quem iria ser salvo ou quem iria se perder. Se a gente tiver os calvinistas mais moderados de hoje em dia, né? Eles até não dizem assim que Deus ele decretou que alguns seriam salvos e decretou quem seria perdido. Deus simplesmente deixou o perdido seguir o seu caminho. Não é que ele disse, eu vou pegar a dona Leila, a irmã Leila, por minha vontade eu vou te salvar. E tira ela do mundo, né? A Darlene, ele pega e diz, não, eu vou lançar no inferno. Muitos calvinistas hoje, que também não é hegemônico, né? Eles vão dizer que ele simplesmente vai deixar a Darlene seguir o caminho que todo homem segue, morto nos seus pecados e delitos, que é o lago de fogo e enxofre, né? Então a misericórdia de Deus, ela se mostra sobre aquele que ele pegou na sua soberania e predestinou e elegeu ali, não, ele decretou lá, quando? O infralapsário, né? Depois da queda. Supralapsário, antes. Né? Daí o que é supralapsário, ele diz, não, inclusive escolheu para... Né? Então mesmo no meio calvinista tem uma divisão entre eles sobre essa questão, né? Sim. Em que momento. Como é um tema bem complicado até mesmo para eles. Os primeiros eram os mais radicais, né? Que era assim, né? Que já estavam, né? Os que já estavam pré-determinados, né? Para que já não tivesse salvação. Deus já tinha escolhido. E aí esses primeiros, eles, num ponto assim, eles acabam, vamos dizer assim, até desmerecendo o sacrifício de Jesus na cruz. Porque Jesus morreu na cruz para salvar a todos. A todos aqueles que aceitam, que aceitam aquele sacrifício como remissão dos seus pecados. Mas foi para todos. Mais ou menos. Aqui então vamos um pouquinho mais. Armínio chama essa ideia diametralmente oposta às Escrituras. Aí ele pegou aqui um exemplo que é Tiago 1,3. Eu deixei anotado para não precisar se mais perder tempo aqui e tal. Tiago 3 vai dizer assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então aqui já refutou, né, aquilo que eles vinham falando até então. Aqui nessa passagem de Tiago, Deus não tenta ninguém, né? E Deus não dá também, tem uma parte da Bíblia que diz que Deus não dá uma carga para nós mais pesada que aquilo que nós podemos aguentar, né? Ele sabe o que o Rodriguinho vai aguentar de carga, ele sabe o que o Sony, então ele não vai dar mais para não prejudicar, ele vai dar aquilo que tu pode suportar. Amém, meus irmãos? Ao estabelecer o teste de Gênesis 2,17, Deus deu todas as condições para que o homem fosse aprovado. Existiam mais árvores no jardim, das quais poderiam se alimentar, sem recorrer à árvore proibida, sendo criada a imagem de Deus,
e sendo criado à imagem de Deus, e portanto no conhecimento de Deus, sendo revestido em verdadeira justiça e santidade, mas assim mesmo escolheu livremente ceder à tentação. Foi o que aconteceu com Adão. Ele foi instruído ou não foi instruído por Deus? Deus disse para ele, Deus ordenou a ele. Deus disse, dessa aqui não, tem bastante aqui, ó, né? Tem várias árvores aqui que tu pode te alimentar dela. Agora essa aqui não, né? Essa tu não pode. E por que Adão não obedeceu? Porque ele cedeu à tentação. Por livre e espontânea vontade, ele cedeu à tentação. A serpente chegou, aí deu aquela enrolada na Eva, a Eva chamou ele e disse, Adão, essa árvore é boa, porque ela vai abrir os nossos entendimentos, nós vamos ter conhecimento, nós vamos entender o que é o bem, o que é o mal, nós vamos ser igual a Deus. E Adão, mas então, vamos lá. Mas, porque ele quis. Ele não podia dizer para ela, não, Eva, não é assim, deixa essa serpente para lá, ela está a fim de nos enganar, nós não podemos comer desta árvore, porque Deus disse que dessa não, Deus disse que nós temos outras tantas para nos alimentar. Agora no segundo aqui, que já é o segundo ponto, que é o da letra U, que é eleição incondicional. O nosso irmão ele colocou aqui em inglês, né, porque o inglês representa exatamente a letra que é, né? Vamos lá, um conditional election. É assim? Quem quer ler inglês aí? Manda ler em inglês, né? Rodrigo, como é que é? Me sai bem, Rodrigo? Mas na realidade então é eleição incondicional. Aí o que significa? João Calvino, em suas institutas, é isso? Explica a predestinação como sendo um decreto eterno de Deus, pelo qual determinou o que quer fazer de cada um dos homens. Porque ele não os cria como a mesma condição, mas antes ordena a uns para a vida eterna e a outros para condenação perpétua. Aqui ele está dizendo ao pensamento dele, como que é lá o pensamento do calvinismo, que Deus já predeterminou isso, né? É como se hoje nós estivéssemos aqui, eu entendo assim, não me ajude se eu não estou entendendo certo, como se hoje nós estamos aqui nos unindo, nos esforçando, orando uns pelos outros, né? Orando pelas famílias, orando pelos enfermos, mas não temos certeza se nós temos dentro daqueles que Deus escolheu para ser salvo ou nós temos fora desses que Deus escolheu para ser salvo. Eu entendo que é mais ou menos isso que ele está querendo dizer ali, já está determinado quem são. Tipo assim, por que nós temos nos esforçando, pregando, se já tem determinado aqueles? É como aqueles, né? A gente até falou na lição anterior, né, dos testemunhos de Jeová, que eles têm também um número determinado, 144 mil, e aí eles estão ali, mas eles não sabem, os 144 mil, se eles fazem parte ou se eles não fazem parte desses 144 mil, que é uma coisa bem complicada, mas foge bastante do que é o evangelho que nós servimos e que nós conhecemos, na esperança que nós temos de alcançarmos a salvação, a vida eterna. Nós estamos lutando para isso, né? Bem, uma predestinação dupla. Para o calvinista Louis Berkhoff, a predestinação incluiu duas partes: eleição e reprovação. A eleição é vista como o ato eterno, decreto de Deus, pelo qual ele, em seu soberano beneplácito e sem levar em conta nenhum mérito previsto nos homens, escolhe um certo número deles para receber a graça especial e a salvação eterna. A reprovação é vista como o decreto eterno de Deus, pelo qual ele determinou deixar de aplicar um certo número de homens às operações da sua graça especial e puni-los por seus pecados para a manifestação da sua justiça, assim, sem nenhum critério, digamos assim, né? Ele escolheu, esses eu vou salvar e aqueles eu não vou salvar. Deixou
muitos sem ter a chance. Eu acredito que todos nós temos a chance, através do sacrifício de Jesus, de alcançarmos a salvação. E ele, ponto 6, ele bota, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aqui, em sua soteriologia, que é a parte da teologia que trata da salvação, em sua soteriologia, difícil dizer, débil, a fé é rejeitada como essencial à regeneração e, portanto, a salvação. Para eles, é Deus quem intervém e regenera o homem, sendo a fé enxergada como consequência posterior à regeneração, uma obra gerada por ela, completamente contrária a ordus salutis, quer dizer, lógica do processo de salvação. Aqui então a gente até já conversamos sobre isso, né, sobre a fé. Eles, pelo que a gente entendeu, não dão muita importância, né, que não é muito pela fé que nós vamos alcançar a salvação, mas sim o próprio, nós mencionei bem no início aqui, né, aquela questão, quem crê, o crer vem na frente aí, né? Então como é que a fé não vem na frente? O crer vem na frente, quem crer e for batizado será salvo. E tantos textos mais da Bíblia que nós vamos ver que fala sobre a fé e a importância da fé. Pode falar. No meu ponto de vista, assim, pensando, né, como um calvinista, eu acredito que muito acaba, tipo, deixando entrar o sentimento humano, né? Que vai, de repente, tu evangeliza uma pessoa, aí a pessoa não quer, né, aceitar o evangelho, daqui a pouco tu desiste pensando, esse aí tá predestinado pro inferno, né? Isso. Aí, tipo, desiste porque já pensa com o sentimento, né, de calvinista, tipo assim, esse aí não tem mais chance de perdão porque não quer, rejeitou, né? Conforme a situação daquela pessoa, né? Talvez, esse cara é um bandido, ele já matou não sei quanto, ele já teve preso, ele já não sei o que, então esse não tem mais salvação. Não tem respaldo bíblico para isso. Agora, claro, o calvinismo pode até, a forma como eles pensam, eles podem até levar a pensar dessa forma como o irmão está falando. Ele chega, não, eu não vou mais falar para isso aí, porque pela forma como ele age, ele provavelmente é um daqueles que já estão pré-determinados a perdição. Deixam, muitas vezes, de anunciar a palavra de Deus. Assim como tem o risco de repente, uma pessoa que tem esse pensamento calvinista de se afastar da igreja e pensar na sua própria força, né? Que não, eu sou predestinado a ser salvo, uma hora eu vou voltar, né? E daí acaba passando, pode ser que Jesus volte aqui, a pessoa não volta, né? E aí, o pensamento dele, ele já foi predestinado, né? Ele já está na lista dos que vão ser salvos, ele pode se atirar nas cordas. Então, quer dizer, por isso é uma doutrina que a gente tem que estudar um pouco para saber, não que a gente vai ficar aí debatendo com alguém que não seja, mas para a gente saber se proteger, né? O calvinista, ele vai dizer que mesmo ele sendo calvinista e crendo na doutrina da eleição, né, ele tem que, como é que ele sabe, ele tem certeza que ele é um eleito? Para ele só vai ter certeza se ele estiver em Cristo, né, vivendo uma vida de santificação. Nesse ponto acaba sendo como nós também, porque a gente acredita que eu posso não ser eleito, mas como é que a gente sabe que vai ser salvo? Se a gente está em Cristo, né, vivendo uma vida de santidade, santificação, né? Nesse ponto eles também vão dizer assim, não, mas tu só sabe se tu é eleito. Uma das maneiras de saber se tu é eleito ou não é que se tu está numa vida de santidade e santificação. Se tu não tiver numa vida de santidade e santificação, tipo, saiu da igreja, né, tá vivendo uma vida desregrada, apóstata, é um sinal de que tu é um rejeitado mesmo. Tu é foi como se diz ali, eleito para ser para condenação. Mas tem a chance então, de se mas arrepender. para ele, se foi eleito, no caso, para ser condenado,
ele vai ser condenado. Aí acabou a história, né? Para o arminiano é que tem chance de voltar, né? Mas igual, eles vão dizer que se tu sabe que tu é um eleito, se tu viver uma vida de regenerado, de santidade e santificação. Se tu não vive uma vida de santificação, a probabilidade de que tu não seja um eleito não importa, né? Sim. Nós vamos ter que pular um pouquinho, irmãos. Eu queria só trazer dentro disso ainda que nós estamos falando, para refutar a ideia do calvinismo também. Nós temos aqui esse texto, que estava no fim dessa parte C que nós estávamos, que é Gênesis 4, de 6 a 7. Eu anotei aqui também, que diz assim, ó, aquela questão de Caim, quando Caim matou Abel, que o Senhor teve um encontro com ele, diz assim, o Senhor disse a Caim, ó, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, o pecado jaz à porta, e para ti, deixa eu ver, acho que eu esqueci de ler, por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Eu gostaria que alguém desse da Bíblia, eu acho que eu anotei alguma coisa, deixei alguma coisa fora. Rodrigo, lê para nós. Capítulo O 4, 6 e 7 é o versículo. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então aqui, Deus deu oportunidade. Se o Caim aqui, ó, já fosse um daqueles, né, predestinado aí ao inferno, por que Deus ia ter esse argumento com ele? O pecado jaz à porta. Agora, o fazer, o agir ou não, isso depende de ti. Tu tens o domínio. Deus deixou para ele a escolha. Como nós temos a escolha, temos o livre-arbítrio. Deus deixou para ele. Tu tens como dominar este desejo que tu tens de matar o teu irmão. Mas esse conselho de Deus não serviu para Caim. Mas por quê? Porque ele escolheu, ele estava irado. Ele estava com raiva do seu irmão e não aceitou o conselho de Deus. Mas Deus explicou para ele: tu estás irado, descaiu o teu semblante, o pecado jaz à porta. Mas tu tens o domínio próprio, né, que a Bíblia fala tanto que nós devemos ter. A lei faltou para Caim, o domínio próprio. E ele então executou o que não devia e não aceitou ali o que Deus colocou para ele. Mas vamos pular um pouquinho então e vamos para o terceiro aqui, que é o L. Acho que nós não vamos subir a fé final, nós vamos dar para que diz assim, ó, expiação limitada. O que significa? Berkoff explica: Cristo morreu com o propósito real, seguramente salvar os eleitos, e somente os eleitos, o ponto de vista dele. E isto equivale a dizer que ele morreu com o propósito de salvar somente aqueles a quem ele de fato aplica o benefício da sua obra redentora. Para fundamentar seus postulados teológicos na Bíblia, eles fazem toda uma exegese. Ainda eles botam aqui o vídeo de lição 1, que fala sobre este assunto, né? Fala, então, exegese, que seria assim, eles fazem uma interpretação do texto, atribuindo ideia do próprio leitor. Então, eu estou lendo isso aqui, e eu estou fazendo uma análise, eu estou achando que é dessa forma. Mais ou menos o que a irmã da Greta depois colocou. Eu acho então que assim, que essa pessoa já não tem mais condições, então perdição para ela. Então eles fazem conforme ele, é uma exegese, né? É diferente de exegese da Bíblia. Né? A exegese da Bíblia é o estudo da interpretação gramatical e sistemática das Escrituras Sagradas. Das Escrituras, né? Um estudo profundo do texto. Aqui eles fazem segundo o
conhecimento deles, ou a interpretação deles, e não das Sagradas Escrituras. Vamos pular para o 4, que é a letra I, porque nós temos só mais um, aí de repente nós conseguimos concluir. Graça irresistível. O que significa? Conforme o Berkoff aqui, não significa que o homem não possa opor-se à sua execução até certo ponto, mas significa sim que a sua oposição não prevalecerá. Tampouco significa que Deus, na execução do seu decreto, subjuga de tal modo a vontade humana que seja incoerente com a liberdade da ação humana. Significa, porém, que Deus pode exercer e exerce tal influência sobre o espírito humano que o leva a querer o que Deus quer, quase como uma coisa forçada, né? Mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Uma questão de onipotência. Eles atrelam o caráter irresistível, ou seja, eficaz da graça, à onipotência de Deus. Charles Hodge afirma: se a graça eficaz é o exercício do poder onipotente, ela é irresistível. Dave Hunt contradiz tal afirmação. O poder de Deus na salvação se refere à sua capacidade de pagar a penalidade do pecado, para que ele possa ser justo e ao mesmo tempo justificar pecadores. Ele não se refere à imposição da sua salvação àqueles que de outra forma o rejeitariam. Nós não temos outra forma, amados irmãos, a não ser pelo sacrifício de Jesus Cristo. E o sacrifício de Jesus foi por todos. Foi por todos. João disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de todos. Mas Deus também deixou o livre-arbítrio. Eu até tenho pouco tempo, mas eu acho que nós temos aqui um pedacinho menor, cara. Essa questão, eu vi um pregador uma vez pregando, e ele usou um exemplo, eu achei muito interessante. Ele usou um exemplo que, num determinado lugar, em tempos antigos, as pessoas, a Bíblia fala inclusive sobre isso, a pessoa podia ter em casa os seus escravos, isso não necessariamente os negros, né? Os negros foi mais adiante, mas tinham pessoas que tinham como escravos. As pessoas de repente menos favorecidas, etc., ou até vinham de outras nações, né? Israel tinha alguns de outras nações que eram considerados escravos, enfim. E o homem tinha uma mulher, que ele tinha ela como escrava, e ela era uma bela mulher, uma mulher bonita. E ele então resolveu vender, eu vou pegar, ela é bonita, eu vou pegar um valor alto por ela. Ele determinou um valor e colocou aquela mulher à venda. E passou um cidadão e pagou o preço que aquela mulher, que ele exigiu por aquela mulher, pagou o preço por ela, pagou, e então, quando ela veio para ter com ele disse assim: ó, eu paguei o teu preço, tu estás livre, tu não deve mais nada para esse homem, tu não pertence mais a ele, eu comprei, paguei o teu preço, tu está livre. E o homem virou as costas e foi. E a mulher ficou pensando, correu atrás dele e disse: não, isso não é justo. Tu pagou o preço que ele pediu, agora eu sou tua, eu vou te servir. Ele usou esse mesmo exemplo de Jesus. Jesus, ele pagou o preço por nós, o preço foi preço de sangue, mas não colocou uma faca no pescoço que nós devemos. Vocês agora estão livres, e agora nós que entendemos o sacrifício de Jesus por nós, então livremente vamos seguir a Jesus. Ninguém nos obrigou, mas nós entendemos o sacrifício de Jesus. Então foi mais ou menos, eu achei interessante, porque é realmente isso que acontece. O Senhor nos libertou, mas não nos obriga a segui-lo. Agora nós, como aquela mulher, parou, pensou: mas espera aí, eu é escravo desse, ele pediu tanto, o que ele me pagou, e agora eu vou ficar aí, eu vou servir ele, foi ele que pagou o preço. Então, essa consciência nós temos que ter,
Quem pagou o preço pela nossa liberdade? Foi Jesus, então vamos servir a Jesus. Amém? Não, eu vou deixar esse último aqui para os irmãos lerem em casa e tirarem suas conclusões e algumas dúvidas aí, perguntas para o nosso irmão Rodrigo aí durante a semana. Eu vou só fazer a leitura da conclusão, já está chegamos no horário. Então a conclusão vai dizer assim, ó, nos últimos anos tivemos um reavivamento dessa doutrina em solo brasileiro. Os chamados neocalvinistas que tumultuaram o cenário evangélico, principalmente nas redes sociais, vociferam, assim, vocês clamam, gritam acerca da necessidade de uma nova reforma na igreja brasileira. Como vimos, a teologia calvinista é cheia de becos sem saída e de dilemas que colocam em xeque o próprio caráter do Senhor. A visão distorcida da soberania de Deus, ao ser colocada em oposição com o livre-arbítrio humano, produz uma teologia que na prática anulou completamente o caráter bondoso e amoroso de Deus. Realmente isso que acontece se nós ver os passos que seguem o calvinista. Irmãos, se eu não expliquei o suficiente, os irmãos me perdoem, mas, como eu disse, tendo algumas dúvidas, eu sei que o assunto é longo, o assunto é polêmico, né? E, como diz o ditado, dá muito pano para manga. E nós ainda temos muito que aprender com respeito a isso, mas o importante é nós saber que nós estamos trilhando o caminho certo, que Jesus morreu na cruz por nós, e que é esse sacrifício dele que nos dá o direito de nos chegar a ele, de ter os nossos pecados perdoados, e temos o direito da salvação através do sacrifício de Jesus, e ele morreu por todos. Não vamos desmerecer o sacrifício de Jesus na cruz. Ele morreu por todos, e todos aqueles que se chegarem a ele, e todos aqueles que aceitarem a ele, terão o direito à salvação, assim como nós. Amém? Então, irmãos, muito obrigado. Devolvo a palavra ao irmão Rodriguinho. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Só vou tomar mais um. Sou o Paulo, da seleção, né? E isso não deve ser um ponto de divisão entre nós e os nossos irmãos calvinistas, né? Infelizmente, até Calvino mesmo nessa questão somente da predestinação, da perseverança dos santos, que é o quinto ponto ali, que eles nunca cairão da salvação, né? Ele mesmo não concluiu os estudos dele a esse respeito, né? Se realmente poderia cair da salva da graça ou não. Daí, e os seus seguidores que foram batendo o martelo e ampliando os pontos da sistematização que ele criou, né? E infelizmente, realmente, nas redes sociais, os calvinistas e os arminianos, tem aqueles que a gente gosta de conhecer para saber o que é a teologia disso, né? A teologia sistemática, mas para o nosso dia a dia, isso não faz diferença nenhuma, no sentido de que o que importa, que é o que tanto o calvinista como o arminiano creem, é que a salvação é somente pela graça mediante a fé, né? Isso tanto o calvinista quanto o arminiano creem dessa maneira, né? Agora a gente diverge quanto, tá, mas ok, é assim, mas como que ocorre esse processo, né? Aí é que começam as divisões, mas isso aí é tipo, é o detalhe, né, dessa questão. Só que nas redes sociais, e antes era nos debates que tinham em rádios, alguma coisa assim, são muitas vezes muito mal educados, não demonstram o amor ao próximo, né? A tal ponto de que, não me lembro qual foi o ano, mas alguns anos atrás, no Brasil pelo menos, no Brasil é muito forte essa briga, né? Se reuniram pastores calvinistas e pastores arminianos e fizeram um documento
pedindo para que todos tivessem, tanto os calvinistas quanto os arminianos, eles pudessem continuar o debate, que debater, ok, né? Se querem apresentar, acho que o meu argumento é melhor que o teu por causa disso. Mas eu explico que é dessa maneira. Mas de forma ordeira, né? De forma, como é que se diz, educada. Mas mesmo estando ali, tanto pastores arminianos como calvinistas, dizendo, não, vamos nos concentrar aqui nos pontos que nós acordamos e discutir com sabedoria e com amor daqueles que nós não concordamos. E mesmo eles com esse documento, que eles são pastores conhecidos, né, pessoas conhecidas dos dois meios, mesmo com isso, as pessoas pegaram o próprio texto e foram tipo, por exemplo, calvinista para arminiano, né? Vamos deixar os arminianos aí ter o gostinho de que é ser oficial mesmo. E o arminiano vai lá e também usa para bater. Então, infelizmente, sim, quando a pessoa tem o coração duro para a palavra, assim, se apega em pensamentos que são, como é que eu vou dizer, eles são fronteiriços, né, a centralidade que a Escritura prega, mas se agarram naquilo que está nas beiradas, e o que é central esquece, como a questão dos fariseus lá com uma corbã, né? Não, que tu podia aproveitar de mim, agora a oferta a Deus está aí, honra teu pai e tua mãe, cadê? Mas que nós possamos, irmãos, entender, nós somos arminianos, né? Então não fique dúvida, os irmãos, a teologia, a sistemática a soteriologia da nossa igreja é arminiana, né? Mas sabemos que tem um outro povo que pensa diferente, mas nós não viemos nunca nos envolver nessas discussões e ser mal educados, né, irmãos, com os nossos irmãos calvinistas. E também, se tem algum arminiano que a gente conhece que vai debater de forma mal educada, que a gente possa dizer também que não é dessa maneira, e é um debate tão assim, de pessoas que não têm domínio próprio, é inócuo, não vai adiantar nada, né? Vai levar só para brigas e envergonhando o Evangelho. Esse é um ponto das redes sociais que eu acho negativo, principalmente para o meio cristão, porque essa briga que acontece, outros que não têm nem conhecimento ou estão só para criticar, aproveitam para criticar mais ainda. Então isso aí só traz, para a obra de Deus, só traz prejuízo. E hoje isso acaba sendo até um meio de renda, né? Por exemplo, tem alguns sites que se eu não me engano, arminianismo da depressão, calvinismo da zoeira, que são pessoas querendo falar sobre teologia, mas o próprio nome da sua rede, do seu site lá, já está dizendo ao que veio, né? É para brigar, para causar discórdia, não é para edificar, né? Daí a igreja acaba não sendo edificada. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa, fazer alguma pergunta? Não? Então, irmãos, vamos colocar em pé. Mãe, vamos chamar as crianças ali, por favor. Vamos remover aqui